Bom, companheiros, desde que eu sei que eu existo, eu sou intrigado com a existência de Deus, com a minha presença. É claro que lá no princípio, que ainda não tinham me falado nada, eu não sabia nada, então eu não tinha um pensamento exato sobre a existência, sobre Deus, eu não imaginava. Mas os meus desejos sempre foram saber sobre, compreender a razão da existência, principalmente o Deus que nos ensinava. Bom, e segundo a minha lógica, e segundo a minha percepção que eu considerei ser o caminho para que eu alcançasse aquilo que eu estava buscando, pelo que a minha professora respondeu. Bom, a minha professora respondeu assim, depois que ela falou sobre Deus, lá, aquelas coisas todas, que eu perguntei, e aonde está esse Deus? Então a professora falou que ninguém sabia, que era um lugar desconhecido, que era o céu. E que ninguém era um segredo, um mistério. Aí eu perguntei, mas como que a gente sabe que ele existe e esse lugar também existe? Ela disse assim, desde que a gente sabe que o mal existe, aí eu perguntei, e o que é o mal? Ela falou do diabo, que era o diabo, pela figura do diabo. Eu falei assim, mas e o diabo, e onde está o diabo? Não, o diabo está aqui na terra, tá aqui, o diabo está aqui, mas onde que está que eu queria ver? Aí ela começou a titubear, falando que ele era um espírito, que ele se encontrava em meio de congregações demoníacas, e acabou assim que não me convenceu, mas eu sempre tive a minha vida inteira desde que eu me conheço, o ímpeto de conhecer. Eu procurei os meios de compreender. Eu tinha muito interesse por astronomia e também a sociedade, os companheiros, eles não me deixavam tirar a atenção daquilo que eu queria, porque quando eu estava rodeado com os amigos, que eu tinha as pessoas em volta, era muito difícil a comunicação, porque os pensamentos, os desejos, os ímpetos eram totalmente diferentes. Muitas vezes me falaram que eu era um velho, e antes falavam que eu era muito inocente, que eu era uma criança sem raciocínio, que não tinha. Quando eu era criança, ali por 7 anos, 8 anos, diziam que eu não tinha raciocínio, que eu era muito inocente. Agora, quando eu cheguei ali por meus 14, 15 anos, diziam que eu era velho. Bom, aí teve essas opiniões geral. E eu nunca fui realmente, eu nunca. Aí eu pensei também, em algum tempo, em alguma oportunidade no percorrer da minha vida, dos meus dias, eu já me perguntei, puxa, será que a minha vida é semelhante aos companheiros? E eu procurei ver também como que é a formação de caráter, de personalidade. Eu procurei conhecer psicologia, me aprofundei nas formações das civilizações, as diferenças, não digo de espécies, mas talvez gêneros, porque nós somos todos homens, somos humanos, alegamos que somos derivados de uma só fonte, mas nós vemos ao nosso redor uma diferença que até hoje as pessoas não explicam. Tem o negro, o amarelo, que é o japonês, o vermelho, que é o índio, e tem um monte de tipo de gente. E o aspecto, fisionomia. Existe uma certa etnia que guarda um caráter físico, um aspecto físico, sempre daquele tipo de gente. Quer dizer, existe
as diferenças entre os seres humanos. Então eu procurei saber o fundamento do princípio de todas as civilizações, inclusive entre as explicações que foram muito raras do porquê existe. Claro, tem a explicação científica, já que é aquela acomodação, aquela acomodação, eu esqueci o nome da palavra, mas digo assim, aquela acomodação dentro de um ambiente, dos elementos que se acomodam segundo o ambiente, eles respondem. Então, aquela evolução, né? Então, eles explicaram que o negro, o pigmento escuro, era devido a uma defesa natural, devido aos raios solares. Tem aquela explicação científica, tem aquela explicação também religiosa. Bom, não chegaram a dizer, não. Acho que, olha, eu não tinha ouvido, eu nunca ouvia. Eu perguntava, mas nunca ninguém sabia. Eu me aprofundei na procura de saber por causa disso. E eu tive a petulância, o atrevimento de, entre tudo que eu conhecia, focar ali em Noé. Em Noé, quando houve a divisão das civilizações. Eu, é claro, eu tive lá minhas razões, porque se houve um dilúvio, toda a humanidade cresceu. Então, aqueles que estavam sobreviventes dentro da arca eram os precursores das civilizações. E dentro da civilização tem o negro, tem o japonês, tem um monte de coisa. Então, eu foquei ali em Noé. Então, ali no percurso dos acontecimentos, então houve lá aqueles acontecimentos bíblicos e eu relacionei os acontecimentos e aconteceu que todos sabem que existem 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e se não me engano foi Cã, sim, foi Cã que viu Noé nu e por isso ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado, tido como servo dos servos, colocou ele na mais baixa qualidade da humanidade. Então eu estava pensando, puxa, temos aí história de escravos, mas a mais famosa história de escravos por etnia é a raça negra, aqui no Brasil pelo menos. Nós temos uma história de escravidão, cuja ideia de escravos nos traz logo a cor, a raça negra. Então fiquei pensando, puxa, diante da maldição de Noé, que é um homem escolhido por Deus, e nesse acontecimento, quem sabe, e inclusive foi depois na divisão dos povos ali, que cada um foi para um lado, os descendentes de Gam foi ali por lado da África ali, de onde tem a origem dos etíopes, esse pessoal que tem origem negra. Eu fiquei pensando, né? Bom, eu ainda não conhecia, ainda não tinha compreensão de nada, como ainda não tenho. Eu fiz um vídeo esses dias, conversando com um companheiro, falando de momentos em momentos, nós fazemos uma reflexão de tudo que a gente conhece, de tudo que nós passamos. Bom, esse momento, essa reflexão, ela não é provocada. Nós podemos provocar momentos de reflexão quando nós, é claro, para uma manutenção da nossa vida, podemos provocar um momento de reflexão, mas esse momento de reflexão ele não é provocado. Mas eu estou mencionando esse momento porque eu tenho experiência durante um período da vida de que de repente eu penso, eu percebo de que eu estou completamente a par de tudo, de todo o conhecimento necessário, né? Ou desejado que seja. Eu penso que sei tudo, que eu compreendo tudo. Aí tem aquele momento de apreciação de tudo que se conhece, de confirmação de todas as nossas reflexões e o entendimento do resumo dos nossos pensamentos, do meu pensamento, no meu caso. Isso acontece ocasionalmente no ciclo de vida
já aconteceu umas 4 ou 5 vezes e vai acontecer de novo se eu ficar vivo. E se eu não morrer, eternamente vai acontecer esse ciclo. De tempo em tempo eu penso que eu estou completo. E eu percebo, eu já não sou mais enganado, porque eu já sei disso. Quando eu pensar que é assim, eu sei que não é, Deus, que compreender, entender é uma coisa muito melindrosa. Muito melindrosa. Porque todos os dias, todas as horas, todos os minutos são novidades que nós acrescentamos ao nosso conhecimento para que com isso possamos discernir no futuro a compreensão daquilo que a gente procura. Bom, companheiros, isso aí é um pensamento meu, uma participação minha no YouTube. A gente está aqui para falar o que quiser. Eu vejo tanta gente falar tanta besteira. Bom, tá aí um besterol da minha parte. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus. Bom, companheiros, desde que eu sei que eu existo, eu sou intrigado com a existência de Deus, com a minha presença. É claro que lá no princípio, que ainda não tinham me falado nada, eu não sabia nada, então eu não tinha um pensamento exato sobre a existência, sobre Deus, eu não imaginava. Mas os meus desejos sempre foram saber sobre, compreender a razão da existência, principalmente o Deus que nos ensinava. Bom, e segundo a minha lógica, e segundo a minha percepção, que eu considerei ser o caminho para que eu alcançasse aquilo que eu estava buscando, pelo que a minha professora respondeu. Bom, a minha professora respondeu assim, depois que ela falou sobre Deus, lá, aquelas coisas todas, que eu perguntei, e aonde está esse Deus? Então a professora falou que ninguém sabia, que era um lugar desconhecido, que era o céu. E que ninguém era um segredo, um mistério. Aí eu perguntei, mas como que a gente sabe que ele existe e esse lugar também existe? Ela disse assim, desde que a gente sabe que o mal existe, aí eu perguntei, e o que é o mal? Ela falou do diabo, que era o diabo, pela figura do diabo. Eu falei assim, mas e o diabo, e onde está o diabo? Não, o diabo está aqui na terra, tá aqui, o diabo está aqui, mas onde que está que eu queria ver? Aí ela começou a titubear, falando que ele era um espírito, que ele se encontrava em meio de congregações demoníacas, e acabou assim que não me convenceu, mas eu sempre tive a minha vida inteira desde que eu me conheço, o ímpeto de conhecer. Eu procurei os meios de compreender. Eu tinha muito interesse por astronomia e também a sociedade, os companheiros, eles não me deixavam tirar a atenção daquilo que eu queria, porque quando eu estava rodeado com os amigos, que eu tinha as pessoas em volta, era muito difícil a comunicação, porque os pensamentos, os desejos, os ímpetos eram totalmente diferentes. Muitas vezes me falaram que eu era um velho, e antes falavam que eu era muito inocente, que eu era uma criança sem raciocínio, que eu não tinha. Quando eu era criança, ali por 7 anos, 8 anos, diziam que eu não tinha raciocínio, que eu era muito inocente. Agora, quando eu cheguei ali por meus 14, 15 anos, diziam que eu era velho. Bom, aí teve essas opiniões em geral. E eu nunca fui realmente, eu nunca
Aí eu pensei também, em algum tempo, em alguma oportunidade no percorrer da minha vida, dos meus dias, eu já me perguntei, já, puxa, será que a minha vida é semelhante dos companheiros? E eu procurei ver também como que é a formação de caráter, de personalidade. Eu procurei conhecer psicologia, eu me aprofundei nas formações das civilizações, as diferenças, não digo de espécies, mas talvez gêneros, porque nós somos todos homens, somos humanos, alegamos que somos derivados de uma só fonte, mas nós vemos ao nosso redor uma diferença que até hoje as pessoas não explicam. Tem o negro, o amarelo que é o japonês, né, o vermelho que é o índio, né, e tem um monte de tipo de gente. E o aspecto, fisionomia. Existe uma certa etnia que guarda um caráter físico, um aspecto físico, sempre daquele tipo de gente. Existe as diferenças entre os seres humanos. Então eu procurei saber o fundamento do princípio de todas as civilizações, inclusive entre as explicações que foram muito raras do porquê existe, claro, tem a explicação científica, que é aquela acomodação, eu esqueci o nome da palavra, não digo assim, aquela acomodação dentro de um ambiente, dos elementos que se acomodam segundo o ambiente, eles respondem, então aquela evolução, né? Então eles explicaram que o negro, o pigmento escuro, era devido a uma defesa natural, devido aos raios solares, assim. Tem aquela explicação científica, tem aquela explicação também religiosa. Bom, não chegaram a dizer, não, acho que, olha, eu não tinha ouvido, eu nunca ouvia, eu perguntava, mas nunca ninguém sabia. Eu me aprofundei na procura de saber por causa disso. E eu tive a petulância, o atrevimento de, entre tudo que eu conhecia, focar ali em Noé. Em Noé, quando houve a divisão das civilizações. Eu, é claro, tive lá minhas razões, porque se houve um dilúvio, toda a humanidade cresceu. Então, aqueles que estavam sobreviventes dentro da arca eram os precursores das civilizações. E dentro da civilização tem o negro, tem o japonês, tem um monte de coisa. Então, eu foquei ali em Noé. Então, ali no percurso dos acontecimentos, então houve lá aqueles acontecimentos bíblicos e eu relacionei os acontecimentos, e aconteceu que todos sabem que existem 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e se não me engano foi Cã, sim, foi Cã que viu Noé nu e por isso ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado, tido como servo dos servos, colocou ele na mais baixa qualidade da humanidade. Então eu estava pensando, puxa, temos aí história de escravos, mas a mais famosa história de escravos por etnia é a raça negra, aqui no Brasil pelo menos. Nós temos uma história de escravidão, cuja ideia de escravos nos traz logo a cor, a raça negra. Então fiquei pensando, puxa, diante da maldição de Noé, que é um homem escolhido por Deus, e nesse acontecimento, quem sabe, e inclusive foi depois da divisão dos povos ali, que cada um foi para um lado, os descendentes de Cã foi ali por lado da África ali, de onde tem a origem dos etíopes, esse pessoal que tem origem negra. Eu fiquei pensando, né? Bom, eu
eu ainda não conhecia, ainda não tinha compreensão de nada, como ainda não tenho. Eu fiz um vídeo esses dias, conversando com um companheiro, falando de momentos em momentos, nós fazemos uma reflexão de tudo que a gente conhece, de tudo que nós passamos. Bom, esse momento, essa reflexão, ela não é provocada. Nós podemos provocar momentos de reflexão, quando nós, é claro, para uma manutenção da nossa vida, podemos provocar um momento de reflexão, mas esse momento de reflexão, ele não é provocado. Mas eu estou mencionando esse momento porque eu tenho experiência durante um período da vida de que de repente eu percebo de que eu estou completamente a par de tudo, de todo o conhecimento necessário, né? Ou desejado que seja. Eu penso que sei tudo, que eu compreendo tudo. Aí tem aquele momento de apreciação de tudo que se conhece, de confirmação de todas as nossas reflexões e o entendimento do resumo dos nossos pensamentos, no meu pensamento, no meu caso. Isso acontece ocasionalmente no ciclo de vida. Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes e vai acontecer de novo se eu ficar vivo. E se eu não morrer, eternamente vai acontecer esse ciclo. De tempo em tempo eu penso que eu estou completo. E eu percebo, eu já não sou mais enganado, eu já sei disso. Quando eu pensar que é assim, eu sei que não é, Deus, que compreender, entender é uma coisa muito melindrosa, muito melindrosa, porque todos os dias, todas as horas, todos os minutos são novidades que nós acrescentamos ao nosso conhecimento, para que com isso possamos discernir no futuro a compreensão daquilo que a gente procura. Bom, companheiros, isso aí é um pensamento meu, uma participação minha no YouTube. A gente está aqui para falar o que quiser. Eu vejo tanta gente falar tanta besteira. Bom, tá aí um besterol da minha parte. Eu sou ateu, mas fiquem no Deus. Olá, companheiros. Hoje é dia 11, véspera de um princípio. Amanhã as pessoas vão estar nas ruas gritando, levantando a voz, mostrando a sua indignação, verbalmente, é claro, com faixas, com cartazes, com músicas, com encenações, com ordem, com respeito, buscando os seus direitos. Todos nós, eu espero que todos façam isso, porque todos nós somos afetados pela situação da nossa política, do nosso governo. A situação que anda no nosso governo afeta todo o brasileiro. Dizem que nós somos uma nação rica, só que falta para nós saúde pública, falta para nós segurança, falta para nós educação, falta muita coisa para nós, falta direitos iguais, falta dignidade, falta muita coisa para nós. Então eu espero que todo brasileiro vá a algum aglomerado e vamos lá levantar a nossa voz e protestar contra essa bandidagem que está no nosso governo. Esses políticos ladrões corruptos que todos os dias estão aparecendo, é como se fosse um câncer na sociedade, como um câncer que explodiu incontrolável. São células que se multiplicam, parece que é o poço sem fundo, a roubalheira, o abuso que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu espero que todos fiquem atentos, observem muito bem ao redor,
os países ao redor, o que está acontecendo. Tenham calma, tenham prudência e muita sorte, companheiros. Bom, eu queria falar sobre esse assunto, sobre o que vai acontecer amanhã. Também queria falar sobre outro assunto.